Hello, hello! Vamos falar sobre criatividade? Tamara, como é que você ainda não tinha trazido esse assunto? Pois é, um pouco disso foi proposital, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, uma introdução, pequena introdução. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre o que é a criatividade. No meu ponto de vista, a criatividade ela é uma habilidade que nós seres humanos temos e podemos desenvolver cada vez mais para entender a complexidade de tudo que nos cerca e poder resolver situações novas, né? O famoso resolver problemas. Para mim, a criatividade ela existe e ela é nos dada, né, a nós seres humanos, para que a gente possa resolver os conflitos que a gente tem no dia a dia. A gente sabe que dentre as espécies que existem no planeta Terra, nós somos a única espécie capaz de imaginar e de criar, o que nos coloca no dever de ter que resolver os problemas que a gente tem. Então, falando um pouco do que é a criatividade, a gente precisa pensar como a gente constrói esse caminho criativo. Se a criatividade é a nossa capacidade de correlacionar assuntos para resolver problemas, eu tô falando que eu preciso ampliar o meu repertório. O que é ampliar esse repertório? É colocar dentro de mim o máximo de informações para que quando surja um problema eu consiga fazer correlações muito rápidas. E por que as pessoas têm dificuldades em serem criativas? Primeiro de tudo, a gente precisa falar sobre o mito, né? Existe um mito de que algumas pessoas são criativas e outras não são criativas. Se a gente entende que o Homo sapiens, os seres humanos, se destacaram por conta da capacidade de criar, a gente já põe esse mito por terra. Ou seja, todo mundo é capaz de ser criativo. Acontece que, sim, algumas pessoas podem nascer com essa habilidade mais aflorada, assim como outras pessoas nascem com outras tantas habilidades mais afloradas do que outras. Mas tudo, como a gente fala, é treino, é questão de você treinar. Pode ser que eu tenha nascido com a criatividade um pouco mais aflorada e você um pouco menos. Se você treina essa habilidade muito mais do que eu, em algum momento você vai me ultrapassar e você vai ser capaz de resolver problemas de forma muito mais rápida e eficaz do que eu, que nasci mais criativa. Então, como é que a gente treina essa habilidade? A minha primeira sugestão e sempre será você ter conhecimento sobre o mundo, né? Sobre a nossa história enquanto humanidade, e até um pouco antes, como é que se dava o mundo antes da gente? Quando a gente chegou, o que aconteceu? Quais foram os problemas que a gente teve que enfrentar e quais foram as soluções que a gente foi dando para chegar nesse contexto de mundo onde a gente é o topo da cadeia alimentar? O que aconteceu nesse período, né? Aqui, onde a gente era a base da pirâmide, quase, e a gente aqui que a gente virou o topo da cadeia alimentar. Quais foram essas soluções? O que essas soluções trouxeram? Por que os problemas que a gente tem é reflexo dessas soluções? O que a gente tem que fazer daqui adiante? Então, só isso já te dá uma dimensão muito grande de como a gente precisa agir em algumas situações. Fora isso, a gente precisa compreender que se a gente precisa acumular repertório, esse repertório ele não pode vir de uma frente única. Ou seja, eu não posso, por mais que eu tenha interesse em um assunto exclusivo, sei lá, eu gosto de esporte, eu gosto de maquiagem, eu gosto de autoconhecimento, eu gosto de beleza. Não é porque eu gosto ou tenho mais interesse em um assunto que eu tenho que ficar nichada naquilo. Porque só tendo conhecimento de outras áreas é que a gente vai conseguir compreender o que funciona em todos os níveis. Então, seja um curioso. Eu costumo dizer que ser um curioso vai te levar a lugares inimagináveis. Então, se eu gosto do tema beleza, mas talvez se eu entender um pouquinho sobre finanças, se eu entender um pouquinho sobre ciência, se eu entender um pouquinho sobre esporte, talvez tudo isso me coloque aqui num lugar onde eu consiga ser muito mais criativo, onde eu consiga entregar muito mais para as pessoas, porque o meu repertório ele tá amplo. Então seja um curioso, né? Além da gente conhecer um pouco da nossa história enquanto humanidade, seja um curioso, esteja aberto a receber informações de todos os níveis, né? A receber informações de várias áreas, tudo isso pode te engrandecer muito. Eu trago coisas aqui para Adapt, assim como eu trouxe ao longo da minha carreira, que nunca foram
específicas da minha área. Muito ao contrário, eu me inspirava em áreas que não tinha nada a ver, mas que se funcionavam ali, talvez funcionasse aqui também de uma maneira adaptada. Então, isso tudo me colocou num certo destaque. Outro ponto que é super importante, que tá ligado ao primeiro, que é acompanhar o comportamento das pessoas. A gente sabe que quanto mais a gente caminha para frente, mais o comportamento das pessoas muda, né? Vai se modificando de acordo com as necessidades. Acompanhar esses comportamentos, como, né? Através de pesquisas, documentários, tem tanta coisa disponível no mercado, né? Que pode ajudar a gente a ter essa compreensão de para onde a gente está indo, que pode também somar nessa solução que você precisa dar para o seu problema específico. Não tenha medo de conversar com as pessoas, a troca ela é muito importante. Ou às vezes a gente acaba não trocando, ou porque a gente acha muito superior a pessoa que está do nosso lado, porque ela não vai conseguir acompanhar a minha base de raciocínio, ou porque a gente se acha muito inferior, porque não vai dar match. Na verdade, a troca humana ela é muito importante, né? A gente tem que entender que a gente vive no mesmo nível, só que algumas pessoas têm mais conhecimentos em determinados assuntos, outras têm mais conhecimentos em outros assuntos, e a gente vive sempre nesse equilíbrio. Porque você pode não entender tão bem de um assunto que essa pessoa entende. E vocês podem se complementarem, vocês podem se ajudar, vocês podem perceber que fazer um cross do que vocês sabem pode dar muito certo para a empresa de vocês. Então, essa é mais uma dica, né? E aí, fora isso, você perceber que existem muitas ferramentas que você pode utilizar a seu favor. Entender como essas ferramentas performam hoje em dia, como é que o audiovisual é recebido, como é que a internet é recebido para as pessoas, como as redes sociais de forma geral recebida pelas pessoas. O que faz mais sentido para cada tipo de pessoa. Conhecer minimamente, assim, as ferramentas, sabe? O que a internet me proporciona, quais são as ferramentas que ela tem, para quem elas falam, o audiovisual ainda funciona para quem, o impresso, né, o papel, o livro, a revista ainda funciona para quem, como é que eu posso usar de todas essas ferramentas ao meu favor? Ufa, é muita coisa. Pode parecer muito complexo. Começa pelo começo, né? O que é mais fácil agregar na sua rotina? Pô, eu gosto muito de assistir série. Então vamos adicionar séries que tragam temas diferentes. Poxa, eu gosto de ler, me identifico muito com o papel. Então vamos trazer livros de diferentes temas, ver o quanto isso abrange o seu pensamento, abrange a sua capacidade de resolver problemas, o quanto você pode ser mais criativo observando as coisas que acontecem à sua volta.